Gente linda e do bem, nós tivemos um problema técnico na transmissão do programa Bem-Estar ao vivo pelo Facebook. Então nós vamos começar do começo para vocês, porque os internautas que estavam falando com a gente estavam sem áudio. O que eu estava falando com os nossos convidados é que as reações do mundo corporativo com relação à gravidez de uma funcionária nem sempre foram tão amistosas, embora muitas empresas tentem mostrar o contrário. Mas a prática mostra que muitas mulheres são dispensadas, sim, após o retorno de uma licença maternidade. A minha pergunta começa para Carla. Carla, você acha que isso desestimula, faz com que as mulheres adiem o sonho da maternidade com medo de perder o emprego? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, pessoal. Sim, acaba afetando. A mulher acaba querendo, de certa forma, pensar uma, duas vezes antes de escolher ter filho naquele momento, pensando, inclusive, no momento da carreira que ele está e o quanto a empresa é ou não amistosa à nova função que a mulher vai ter na sua vida, né? Mas é muito importante que nós frisemos que a mulher, não só a mulher, qualquer funcionário que tenha filhos, vai acabar vivenciando algumas questões. Às vezes tem que levar a criança no médico, principalmente quando o filho é pequenininho, né? Mas que a competência do funcionário não muda nem um pouco com a presença ou na ausência de filhos. Carla, você falou justamente num ponto que nós iríamos tocar, porque assim, realmente houve um aumento por parte de mulheres em cargos de chefia e de liderança, e as empresas hoje elas exigem muito mais um profissional full-time. E a mãe, ela sofre porque ela não consegue seguir aquele modelo tradicional, que é de levar o filho ao médico, levar na escola, acompanhar a reunião escolar. Quer dizer, ela não tem tanto tempo para isso e as empresas também não têm esse espaço. E ela sofre. Dá para conciliar a carreira com a jornada de mãe sem culpa? Olha, culpa ela sempre vai sentir, né? Mesmo que a mãe seja mãe em tempo integral, mesmo que o pai seja pai em tempo integral, sempre vai ter algum tipo de culpa de alguma coisa que a pessoa acha que poderia ter feito e não fez, ou que ela acha que ela não deveria ter feito e fez, né? Mas é muito importante que nessa questão até do ser ter uma posição de liderança dentro de uma empresa, tanto a mulher quanto o homem, quando a pessoa tem a escolha de ter filhos, que toda a família, o casal principalmente, que essa escolha seja dos dois, né? Porque não é apenas a mãe que tem que levar o filho ao médico, não é apenas a mãe que tem que ir na reunião escolar, os dois pais devem ir. E isso é extremamente importante, inclusive, porque se eles dividem isso, se essa função é compartilhada, não pesa para ninguém. Então, se um faz, uma hora, hoje eu não posso, vai você, o outro vai, cobre. Então, essa divisão, essa distribuição das funções é muito importante, tanto para os pais pensando na carreira, como também para a criança, de perceber que ambos os pais e ambos os familiares que estão nesse entorno também se importam com ela, com sua educação, com a sua saúde, com o seu bem-estar no geral. Camille, que está aqui com a gente, ela é fisioterapeuta e ela tomou uma decisão muito bem pensada, segundo ela, antes de engravidar. Ela foi mãe de gêmeos aos 36 anos, gêmeas, com duas meninas, mas antes disso, ela decidiu consolidar a carreira dela como fisioterapeuta. Foi para o exterior, inclusive, estudar. Queria que você contasse para a gente como é que foi essa decisão. Isso. Boa tarde a todos. Eu entrei na faculdade muito nova, eu tinha 17 anos. Aos 21 anos eu já me formei e em seguida eu realizei alguns cursos de uma importância para a minha carreira, né? Que foi o RPG, que eu fiz na Ilha da Madeira, em Portugal, com a equipe do Felipe Chuchá. Logo em seguida eu já fiz a osteopatia, que foram 5 anos de osteopatia pela Escola de Madrid. Então, e nesse meio tempo, eu ainda era solteira. Então, eu casei aos 32 anos e mesmo depois eu trabalhava numa clínica e sempre autônoma. Então, a mulher que trabalha numa empresa, ela deve sim ter alguns cuidados, né? Enfim. Mas a mulher autônoma,
eu acho assim que também tem o peso, porque é uma decisão só, né? Porque o autônomo, a gente sabe que a partir do momento que você para de trabalhar, você simplesmente deixa de ganhar. Então aí o que aconteceu? Eu casei aos 32 anos, eu trabalhava numa clínica, como osteopata, RPGista, e nesse meio tempo também fiz o meu curso de acupuntura. Então eu tinha a minha formação de três grandes cursos importantes para a minha carreira. Só que eu estava numa fase que assim, ou eu continuava autônomo dentro da empresa onde eu estava, ou eu partia para montar um negócio meu. E aos 34 anos eu cheguei, né, e falei, não, eu acho que agora eu preciso começar, porque o doutor vai falar mais isso, mas a gente só sabe que tem algum problema a partir do momento que a gente começa a tentar engravidar. E eu, na época, eu era atleta, eu fazia esporte, então eu tinha a convicção de que eu iria engravidar no primeiro, segundo mês das tentativas. E aí não foi isso que aconteceu. E isso começou a gerar uma problemática, porque eu comecei a tentar engravidar aos 34 anos e eu fui conseguir engravidar depois de 2 anos e 7 meses. Então, quer dizer, olha só, aí nesse meio tempo foram vários tratamentos, eu tive que fazer algumas cirurgias, e aí finalmente eu consegui engravidar naturalmente de trigêmeas. Porque no meio desses tratamentos eu tive algumas estimulações hormonais, e aí eu fiz uma inseminação, não deu certo, tive que passar por uma cirurgia. E isso tudo, se vocês imaginem, a cabeça da mulher tendo que administrar isso tudo e o trabalho. E já com a expectativa de que viria uma gravidez. E até que enfim eu engravidei, e quando deu positivo, positivo foram de trigêmeos, né? Não tinha sexo ainda. E aí na 8ª semana veio para confirmar que eram dois bebês. E continuei com a minha carreira, só que a fisioterapia no meu caso é um trabalho muito braçal. E eu tive que fazer uma cerclagem no útero às 16 semanas. Então, quer dizer, começou a complicar um pouquinho mais. Aí até que o meu médico, o Dr. Ricardo Garcia, chegou em mim e falou, Camila, agora para. Então eu parei de trabalhar com 28 semanas. E aí com 31 semanas a minha bolsa rompeu e eu tive um parto prematuro. E ficamos 45 dias no hospital. Então vocês imaginem assim, que aí, quem era a Camila fisioterapeuta? Não tinha mais Camila fisioterapeuta. Tinha mãe de gêmeas, numa situação muito adversa, porque foram 45 dias de hospital, entre UTI e quarto, até a gente receber alta. E eu fui para casa, elas tinham 1,3 kg e 1,7 kg e 1,9 kg. Então, cuidados extremos. E eu fiquei praticamente o primeiro ano de vida delas em função. E aí, quando eu pensei em retomar, que elas já estavam com 2 anos, passei por uma outra pausa, que aconteceu um divórcio no meio da história. Eu não tive muita escolha, então eu tive que fazer o seguinte. Bom, agora eu tinha duas opções. Ou eu desabava, ou eu tocava o barco. Aí, as minhas forças, da onde eu mais tirei força, foi exatamente do meu projeto de vida, que eram elas. E hoje, depois de 3 anos, hoje elas já estão com 5 anos, eu estou super realizada na minha profissão. Estou com um projeto muito legal do ano que vem, de uma clínica minha, com 2 parceiras. Então, essa foi uma história. E realmente eu tive que dar uma pausa, que eu brinco que eu trabalhava de branco, né? Assim que elas nasceram, eu peguei todas as minhas roupas brancas e falei, tchau, por um tempo eu não vou usar mais. E eu dei uma pausa concreta, porque quando eu tive em mente de ser mãe, eu não queria delegar a função, nem a babá e nem aos avós. Porque era de comum acordo, marido e mulher, que eu faria essa pausa necessária para tocar até que elas começassem escolinha e tudo. Então essa foi a minha experiência. Bacana. Já o Rogério, que está aqui conosco, ontem completou 43 anos, ele focou tanto na carreira que até hoje ele não tem filhos.
E tem um estudo da Universidade de Harvard que mostra que os homens são mais felizes profissionalmente porque eles investem na carreira e sem se preocupar com os filhos, porque eles já acreditam que é a mãe que vai cuidar dos filhos, né, e da casa. Mas o Rogério, ele é diferente, ele não pensou assim. Boa tarde, Rogério. Boa tarde. Conta pra gente como que foi essa decisão de não jogar para a mulher a responsabilidade de educar os filhos enquanto você não estava presente. Eu acho que a questão da escolha por ter ou não o filho tem que realmente partir do casal, né? E tanto eu quanto a minha, quando eu digo isso, foi no meu primeiro casamento, que eu fiquei 8 anos casado, me casei com 29 e inclusive me casei, a gente se casou com local para morar, com veículo para se locomover, emprego, tanto eu quanto ela. Então, quer dizer, a nível de estrutura mínima, básica, para o mínimo de conforto, né? Acho que os itens básicos de conforto para um casal poder ter um filho, a gente até tinha. Mas sempre tem essa questão, pô, trabalha muito. Eu começando a minha empresa, tentando fazer a coisa crescer, me aperfeiçoar, que a minha profissão exige isso. E eu sabia que ia acontecer o que a Camille comentou, ia sobrar para meus pais cuidarem, né? Ou os pais dela. E isso eu também não queria. E aí a gente vai adiando, né? Ó, tá, tudo bem, a gente tem esse apartamento, mas não seria melhor se fosse uma casa assim e tal? Ah, tudo bem, mas e carro? Não era melhor ter um segundo carro? Ou um carro melhor? E vai essa ânsia, né? Essa coisa de querer melhorar. Não que não seja sadio isso, né? Mas acaba deixando o plano de ter filho para frente. Só que uma hora acaba ficando um pouco tarde, né? Comigo também aconteceu o divórcio. E estou casado novamente com uma pessoa que é um anjo na minha vida. Estou com ela há 5 anos, na verdade. Só que eu fiquei velho. e ela também já tem para mulher principalmente, né? Ela já tem uma idade que não tem muita competência, né, doutor, para falar isso. Mas eu acho que é complicado, é perigoso. Ela tem umas particularidades que podem ser assim perigo, né, para a gravidez ou para a saúde dela mesmo, né? Mas eu resumo tudo isso, na verdade, em uma única coisa, que era a falta real mesmo de uma vontade de ser pai, de ter filho. Entendi. Porque eu acho que se tivesse aquela vontade de ser pai, de ter um filho, eu teria sido pai com uns 29 ou 30 anos já, que poderia, né? Exatamente. Doutor Edilberto, as dificuldades para conciliar a carreira e a maternidade podem afetar realmente a fertilidade, comprometer decisivamente a fertilidade? Quais são as melhores opções hoje em dia para driblar essa questão? Estava pensando aqui, a gente já está na área há mais de 20 anos. De uns 10 anos para cá, o perfil dos casais que estão tentando engravidar mudou muito mesmo. Você não vê casal jovem mais procurando tratamento, com exceções, né? A maioria dos casais, a mulher tem acima de 37, 38 anos. O problema todo é que, no caso do homem, ele produz espermatozoide a vida toda, né? A fertilidade, no estudo de Harvard, mostrou que começa a cair no homem depois dos 35. Mas cai mesmo mais acentuadamente a partir dos 50. Agora, a mulher, ela nasce com uma população de óvulos finita. Quando acaba, ela entra na menopausa. E os óvulos envelhecem com ela e os riscos de alterações genéticas vão crescendo. Então, por exemplo, quando ela engravidou, aos 36 anos, o risco dela ter uma trissomia do 21, a síndrome de Down, era 1 para 400. Quando ela tinha 30, era 1 para 1000. E com 41 anos é 1 para 80. Entende? A porcentagem de óvulos anormais vai crescendo. Então eu acho que a mulher agora está começando a repensar. Ela sabe que, embora a medicina reprodutiva tenha evoluído muito, nós ainda temos sérias limitações. Uma delas é o avançar da idade. E não tem o que fazer. Então eu estou sentindo com os casais que estão vindo atualmente que eles estão começando a procurar pesar a carreira com a vontade ou não de ter filho. E isso que ele colocou é muito importante, porque existem casais hoje, não são poucos, que não querem filhos. Sim. Uma vez reconhecido isso, está tudo certo. Sim. Tudo bem. É uma ansiedade, uma angústia a menos.
Mas se existe uma verdadeira vontade de ser mãe, e isso é mais das mulheres do que do homem, porque isso é genético, é intrínseco do sexo feminino, né? Isso tem que ser ponderado. Eu acho que no caso da Camille, né, eu acho que foi perfeito o timing dela. Porque a fertilidade da mulher começa a cair mais rápido mesmo depois dos 35, os riscos começam a aumentar. E é bem isso que ela falou. O casal não sabe se vai ter dificuldade até tentar. E se esse casal começa a tentar e a gravidez não vem em no máximo 1 ano, tem algum problema e precisa ser investigado. Entendeu? É isso. Para você que está chegando agora, o nosso bate-papo hoje está muito bacana e está chamando a atenção de muita gente. Nós estamos falando sobre carreira. Vale a pena a decisão de adiar o fato de o casal ter ou não um filho? Para vocês terem ideia de como é que isso é complexo, tem opinião de todos os jeitos aqui. Nós temos o Vitor Viveiros, ele está dizendo, vale muito, pergunta besta. O Fabrício Romero está dizendo, nunca deve adiar a vontade de ter um filho por causa da carreira ou serviço. Primeiro casamento foi para o saco por causa disso. Minha opinião. Aí entra a Tânia Mara Mônico e diz, eu e meu marido fomos adiando até uma hora que chegamos à conclusão que não deveríamos ter pela idade e pela falta de tempo para cuidar dessas crianças. Não nos faz falta. Somos muito felizes sem filhos. Aí, gente, o que eu pergunto para vocês? Em comentário dizendo que não, é óbvio que não. Essa não é uma decisão muito pessoal e cada casal é quem deve avaliar isso? Sim. Não existe certo ou errado para esse tipo de decisão. A pessoa, são as suas prioridades. Se ter filho é uma prioridade, ele vai entrar em cima na lista. Se ter filho não é uma prioridade, ele vai ficar embaixo da lista. É muito importante que o casal esteja sincronizado com relação ao que é prioridade. O que não pode acontecer é um achar que carreira é o principal e só focar na carreira durante anos e anos, enquanto o outro acha que acabou de casar, já tem que começar a tentar ter filhos, a gente vai construindo a carreira enquanto as crianças vão crescendo e a coisa vai. Dá certo. Independentemente da decisão que seja tomada, ela vai dar certo dependendo do que você espera. Se você quer se preocupa com questões materiais para os seus filhos, talvez esperar seja um pouco mais importante. Se você quer desenvolver isso junto, se você quer comprar essa bronca, já vai ter. O importante é o casal decidir junto, eles quererem as coisas juntos e serem francos com relação ao que é importante ou não, o que é prioridade ou não. Mas além da questão do relógio biológico, também tem o pique, né? Porque às vezes a pessoa espera demais e aí já não tem tanto pique para acompanhar o ritmo de uma criança. O senhor percebe isso, doutor? As mulheres chegam falando isso nas clínicas? Percebe, sim, mas você sabe que quando, ouvindo vocês falarem aqui, você sabe que o casal vai mudando, né? A estrutura do casal é muito dinâmica. Eu conheço casais que antes não pensavam em ter filhos e hoje estão pensando e às vezes falam, eu demorei demais. Eu acho que não tem essa de demorar demais, eu acho que cada casal tem o seu momento, né? E aí a gente vai trabalhar com o que é possível naquele momento, sabendo as limitações, né? Por exemplo, com relação a malformações, você pode estudar geneticamente o embrião para ver se ele tem algum problema antes de transferir para saber se ele tem problema ou não. Mas eu acho que mesmo os casais com idade avançada, quando eles engravidam, é tanta vontade, tanto amor, que eles têm um pique invejável. Os casais que eu vejo com idade avançada, eles têm uma energia enorme, né? Porque acho que a vontade é tanta que isso passa a ser secundário para eles. Doutor, o senhor atende pacientes do mundo todo aqui na sua clínica em Rio Preto. Tem gente sim. dos Estados Unidos, de Angola, da Itália. O senhor percebe que as preocupações em outros países são as mesmas que aqui no Brasil? Realmente esses casais deixam a ideia de ter um filho para depois, em função
da carreira? Deixam. Olha, aqui no Brasil, ela falou de gêmeos, trigêmeos. Hoje, para nós, uma gravidez trigemelar é uma gravidez, é realmente uma iatrogenia, porque causa uma mudança tão grande na estrutura familiar que isso pode ser até causa de divórcio. O máximo aceitável aqui para a gente é gemelar, né? E o brasileiro aceita bem gemelar. Agora, isso é impensável na Europa, por exemplo, que não tem uma estrutura que os casais trabalham demais, né? E para vocês terem uma ideia, a gente se preocupa muito com determinados problemas genéticos. Existem casais na Europa hoje, com idade avançada, todos, a maioria está deixando para ter filho mais tarde, que aceitam uma gravidez com uma síndrome tipo Down, por exemplo, que estão aceitando gestação desse tipo. Tamanha vontade deles ter filho. E realmente, a idade média de um casal europeu procurando gravidez é alta mesmo. 39, 40 anos. É impensável uma gestação gemelar, tanto que lá se transfere apenas um embrião, aqui a gente aceita mais. Quer dizer, e eu acho que nós estamos caminhando para isso, sim, né? Você vê que a idade média do brasileiro está avançando, está se vivendo mais, eu acho que nós estamos no mesmo caminho, sim. Entendeu? Carla, agora é com você. Por que as mulheres se cobram tanto que elas precisam ser perfeitas? Elas têm que ser as melhores profissionais, elas têm que ser mães, mas não basta ser mãe, elas têm que ser um exemplo de mãe, manter tudo sob controle. Por que tanta culpa? A culpa não é uma invenção nossa mesmo, somos nós mesmos que nos cobramos tanto essa perfeição? Olha, tem uma parte que é nossa e tem uma parte que é dos outros, né? Não que seja culpa nossa ou culpa dos outros, mas existe cobrança. Nós desde pequenas aprendemos a brincar de boneca, quando você crescer, quando você tiver seus filhos, quando isso, quando aquilo. Eu lembro quando eu era criança, eu sabia dobrar fralda de pano, que na época era fralda de pano, eu dobrava de tantas formas e tantas maneiras e sabia e fazia e acontecia. Minha mãe me ensinava como ela fazia comigo quando bebê, né? Então eu sempre fui estimulada a ser mãe e muitas meninas também são, né? É como se fizesse parte do plano de vida. Vai, casa, tem filhos, não é apenas o ter filhos, mas é ser mãe, assumir esse papel de mãe, assumir o papel da carreira, depois que você escolheu ir, ser muito boa no que você faz, mas essa cobrança é uma cobrança pertencente a todos nós, né? Tanto homens quanto mulheres querem satisfazer essas necessidades e desejos, mas acontece muito uma questão de uma demanda, uma cobrança social mesmo, dependendo da idade em que você está, você deveria estar em algum patamar. Então, aos 30, se você não está casado, você já está atrasado para estar casado. Aos 30 e tantos, você já tem que ter filhos. Por que você não tem filhos? Você tem um filho, por que você não tem 2? Você tem 3. Ah, não, já é muito, né? Fecha a fábrica. E assim vai. A sociedade sempre está cobrando, né? Sempre. E no seu caso, sempre. Rogério, a sociedade cobrava você no primeiro casamento e agora nesse segundo? Cobra, as pessoas sim. te cobram assim? Antes, eu acho que até mais. Eu acho que esse perfil que nem foi comentado, né, que está mudando, eu acho que realmente o pessoal está tendo um número maior de casais que optam por não ter filhos, né? Como a Carla falou, não é uma questão de certo ou errado, é pura e simplesmente uma questão de escolha. Sim. E essa escolha vai envolver vários fatores particulares da vida do casal. Mas hoje não me cobram mais. Acho que até porque, imagino que eu já tenho filho, quem não me conhece muito bem, às vezes alguns se assustam quando sabem que eu e minha esposa não temos filho. Mas acho que teve cobrança sim, mas atualmente bem menos. E no seu caso, Camila, as pessoas cobravam? Não, na verdade, no meu caso é o seguinte, eu sempre fui muito bem resolvida com esse assunto. Eu já sabia que eu teria os meus filhos. Eu até estava comentando com o doutor, eu já sabia que eu teria os meus gêmeos ou trigêmeos. Era uma coisa de alma, era uma coisa que eu sempre sonhei. Eu tenho até energia para isso. Inclusive, isso tudo me assusta um pouco, porque o fato de eu ter tido essas pausas, né, que eu comentei aqui, isso não me fez mais ou menos na minha profissão. Para vocês terem uma ideia, eu fiz todos os meus cursos de grande relevância e hoje elas estão com 5 anos e assim, hoje os únicos cursos que eu consigo fazer são os cursos online.
Então faz exatamente 5 anos que eu não sei o que é me direcionar, pessoa física, num congresso. E isso não me faz mais ou menos, porque é alma, entendeu? Logo que eu soube que eu tinha algumas informações. Aqui eu não tenho nenhum contexto espiritual, mas eu sentia na alma que eu seria mãe e que eu daria conta do recado, entendeu? Não contava com essa situação de um divórcio, aconteceu hoje. Graças a Deus é uma situação bem resolvida, elas têm contato com o pai, criou-se uma comunhão. Então, assim, em relação à profissão em si, hoje, como eu falei, inclusive eu tinha algumas coisas na minha cabeça, eu tive alguns episódios que me deixou claro que eu não precisava ter medo em voltar ao mercado de trabalho. Porque, na verdade, enquanto elas eram bebês, eu tinha um paciente que eu atendia a domicílio, o Dr. Carlos Figueiredo. E enquanto ele mora no Dama 1, enquanto eu atendia ele na casa dele, ele, a mulher dele, os filhos, porque eu tinha essa de não parar. O pai pegava o carrinho de gemelar e ia passear na represa. Então, quer dizer, eu atendia o Carlos Figueiredo, a doutora Arminda, que é uma ginecologista também, eu ia até o consultório dela enquanto o pai ficava com as crianças. Então, funcionou, eu ficava com 1, 2 pacientes, com elas pequenininhas. Aí, quando eu tive que pausar por conta do que aconteceu, eu parei e pensei. Aí meus pais vinham num momento de lazer, eu falava, vocês veio para passear? Veio. Eu corria atender um, eu corria atender outro. Mas não me sentia mais ou menos, porque um dia eu estava, veja bem, trocando fralda e tocou o meu telefone, um número desconhecido. Eu falei, bom, eu vou atender, porque eu fisioterapeuta tem essa destreza, né? Eu estava com uma nenê aqui empurrando o carrinho, a outra trocando fralda e o telefone. Aí, olha, eu sou enfim, eu não me lembro da cidade agora, e me indicaram você, porque quem faz a osteopatia de Madrid fica com cadastro. Então, se você digitar lá, osteopata de Madrid em São José do Rio Preto, vai sair o meu nome. E veio, eu estava trocando fralda, veio, e eu sinto isso como um sinal, entendeu? Só assim, calma. Eu tive um contato com uma terapeuta que falou que do 0 aos 2 anos é a idade de ouro da criança. Dos 2 aos 4, prata. E dos 4 aos 6, bronze. Numa simbologia de você, do tanto que a família pode te dar atenção para a criança, e não simplesmente pegar a criança e colocar numa escola. Veja bem, eu não estou recriminando quem realmente tenha que fazer isso, sabe? Ou deixar com a babá, enfim. Mas eu ainda sou da linha de que eu acredito que os filhos eles têm que ser acolhidos pelos pais, porque o que a gente vem vendo aí numa crescente são adolescentes perdidos, adultos cada vez mais patológicos, porque eu acredito que assim, ao invés da gente buscar incessantemente um ganho material, por que não estudar às vezes numa escola não tão top, entendeu? Precisa realmente fazer várias atividades extracurriculares a ponto de você sobrecarregar a renda familiar? Então eu acredito nisso e foi assim que aos poucos eu fui voltando. Hoje efetivamente elas estudam à tarde e eu fico de manhã com elas, eu não atendo de manhã. E às vezes toco o telefone, Camila, eu precisava de ser atendido de manhã. Olha, não atendo pela manhã, eu atendo à tarde e alguns horários à noite. O pai das meninas também é muito participativo, ele fica com as crianças alguns dias da semana. Então, assim, funciona, entendeu? Eu acho que quanto mais você tenta buscar uma coisa que é surreal, não funciona. Eu acredito que a gente estava comentando, né, a respeito de... eu não queria, talvez o desejo, ele não era tão desejo seu ser pai, né? Porque o meu era, gente. O meu era. Enquanto eu realmente não tive nos braços, entendeu? Hoje eu sou uma pessoa realizada. E como eu falei, a minha profissão não afetou em nada, porque hoje eu estou numa crescente novamente. E eu acredito que no fim elas vão ter orgulho de mim e é isso aí. Eu acho que é positivo. Para mim, a maternidade, a paternidade, eu defendo pelo positivo. Nós estamos aqui com a participação ainda de muitos internautas e uma internauta está fazendo uma pergunta para o doutor Edilberto Filho, Ali Gomes. Ela está perguntando, a mulher que quer esperar para ter um filho, ela deve fazer uns exames. Como é que funciona, doutor Edilberto, a reserva, o exame para detectar a reserva ovariana? E como funciona o congelamento de óvulos?
Hoje nós temos alguns recursos muito importantes para a mulher que está no mercado, né? Muitas jovens vêm perguntar e chegam e falam assim, ó, eu não pretendo ter filho nos próximos 5 ou 10 anos, até quando eu posso esperar, né? Então nós temos alguns marcadores de reserva ovariana. Um deles chama-se hormônio antimilleriano. É um hormônio produzido pelas células do óvulo, chama-se células da granulosa, e nós já temos uma curva de normalidade. Então, dosando no sangue esse hormônio, a gente pode dizer se essa mulher está perdendo o óvulo na média para a sua idade ou se ela está perdendo esses óvulos aceleradamente. É importante dizer também que esse marcador não é o único, nós temos que também lançar mão de outras coisas, como é importante nos exames de rotina da mulher, ela fazer um ultrassom para ver o volume dos seus ovários. As mulheres estão usando anticoncepcional por tempo muito prolongado e o uso prolongado de anticoncepcional tem acarretado alguns problemas, como a aceleração dessa morte desses óvulos. Então é importante que no seu exame anual a mulher faça um ultrassom para ver se os ovários não estão diminuídos, se eles estiverem diminuídos, parar alguns meses o anticoncepcional para o ovário funcionar. E se essa reserva de óvulo estiver muito baixa, já começar a pensar em mudar seus planos se ela realmente quiser ter filho. Nós temos mais internautas participando, nós temos aqui a opinião da Carol Marinho. Ter filhos não é uma obrigação, e sim uma escolha do casal. Isso, Carol, nós, os entrevistados, estão exatamente falando isso. Mas agora é ela. Mas eu acredito que adiar o sonho de se ter filhos é bem trágico, seja ele por trabalho ou porque o cônjuge não tem aptidão para ser pai. Por isso penso antes de casar e querer formar uma família. Pense se o seu companheiro tem os mesmos sonhos que os seus, porque seria bem complicado uma mulher que sonha em ser mãe e um homem que sonha em viajar e viver a dois. Algum dos dois será frustrado. Resumindo, não existe certo ou errado, e sim o que cada um quer da vida. Se for ter filhos, que saibam ser excelentes pais e mães. É exatamente essa opinião que você está Eu esqueci só de falar do congelamento de óvulo. Realmente é uma opção hoje viável, as mulheres congelarem seus óvulos, que ficam congelados com a idade que ela tem. Quer dizer, se uma mulher tem 35 anos, congela seus óvulos, se ela voltar aos 40, 45, os óvulos são de 35, mas ela está congelando chances de engravidar, não é certeza de que vai ocorrer gravidez, é importante ter isso em mente. Eu acho que o congelamento de óvulo tem que ser muito pensado e é uma tentativa e não é uma certeza de que vai efetivamente terminar com uma gravidez, é importante lembrar isso. Doutor, pela sua experiência, como eu também gostaria de saber a opinião da Carla, né? No Brasil, apenas 31% das empresas oferecem flexibilidade no horário, né? Enquanto a média global é de 68%. Se as empresas permitissem maior flexibilidade, você acha que ajudaria as mulheres a ter mais cedo o filho? Sem dúvida nenhuma. É uma queixa frequente que eu ouço das mulheres, a dificuldade que algumas empresas oferecem delas conseguirem realizar esse sonho. A maioria delas, se não todas, a maioria, elas escondem que estão tentando ter filho. E também as empresas aqui no Brasil ainda têm uma questão muito burocrática, né? Não todas, é claro, mas percebe-se que existem muitas empresas, por exemplo, que não utilizam uma agenda eletrônica, usam agenda de papel ainda. Pode-se fazer uso da tecnologia para permitir que o trabalho das pessoas seja mais flexível, né? Tem um monte de tipos de trabalho, de características de trabalho que a pessoa poderia fazer em casa ou poderia fazer no celular. Todo mundo aqui tem o seu celular, então vai lá, manda um e-mail, faz uma coisa, faz outra coisa, que daria para a pessoa trabalhar. Ela não seria menos competente, ela daria conta do recado, mas não precisaria estar dentro do prédio da empresa, batendo ponto certinho, bonitinho, redondinho, e aí poderia fazer isso em outros momentos junto com a criança, junto com outro familiar. E você, Rogério, você é empresário, aí eu queria que você falasse também desse lado, né, enquanto empresário, o que você percebe com relação às empresas que você presta serviço, enfim, como que você vê essa questão da flexibilidade, principalmente no caso da mulher? Eu acho que, na verdade, quase não tem flexibilidade, sabe? Realmente,
isso eu imagino que isso seja um grande empecilho na escolha da mulher, principalmente, em ser mãe, né? Mas a realidade é que a gente está numa situação extremamente crítica, todo mundo sabe, tudo está um caos, as empresas estão se virando nos 30 para continuar vivas, né? E quem tem um emprego, hoje em dia, faz de tudo para não perder. E a mulher nessa acaba deixando de ser mãe. Eu acho que não tem... Claro, tem empresas que tem planos para isso, a gente sabe disso. Mas eu acho que a nível Brasil é a grande minoria. Tem mais perguntas, Vera? Nós temos aqui, na verdade, não são perguntas. Tem a Daiane Gomes, ela é uma paciente do doutor Gilberto, ela é de Birigui. Ela está dizendo, meu médico, doutor Gilberto, médico de excelência. Beijos da Daiane de Birigui. Mas antes da gente encerrar, eu queria só fazer uma colocação bastante interessante de um internauta, o Lucas Sganzerla, que participou aqui com a gente. Você já pensou, cara, a mídia podre deixar de lado a ideia de tentar influenciar a família? Lucas, obrigada por estar participando com a gente fica muito feliz que você esteja aí do lado. Mas assim como nós e nossos convidados, nós não estamos tentando influenciar. A Rita começou o programa dizendo que essa é uma questão muito pessoal que não tem resposta. Então não existe nenhuma tentativa do Grupo Diário da Região de influenciar a decisão de nenhum casal que deve ser muito bem planejada. Mas, de qualquer forma, nós agradecemos muito que você esteja aí ligadinho com a gente. Continua fazendo isso sim, concordando ou não concordando com a nossa opinião. A ideia é exatamente abrir espaço para essa discussão. Gente, nosso papo está muito gostoso, mas infelizmente o nosso programa encerrou o tempo e devido a esse período de férias nós não vamos ter o programa Bem-Estar nas próximas semanas, então nós vamos voltar somente na primeira semana de janeiro. E nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que estiveram conosco durante o ano todo, desejar um Feliz Natal, que 2018 seja um ano abençoado a todos vocês e participem com a gente a partir da primeira semana de janeiro, quando nós estaremos de volta. Nesse meio tempo, se você tiver alguma sugestão, mande pra gente, deixe seu recadinho lá no portal do Diário da Região, que nós vamos trabalhar isso no próximo ano. Mas desejo a todos vocês um excelente 2018, que seja um ano maravilhoso, cheio de paz e amor para todos, tá? Beijo, fiquem com Deus.